O som de 50 vestidos de seda caindo no chão de mármore frio. É 30 de outubro de 1501. Você está preso dentro do Vaticano, mas não é uma missa. Ao seu redor, cardeais cobrem a boca, não em oração, mas em choque. No chão, 50 mulheres nuas rastejam de quatro, procurando por castanhas espalhadas pelo próprio Papa. Ele está rindo. Mas olhe para a noiva. Ela está sentada, paralisada, olhando para essa porta de um quarto que não tem trancas. Ela sabe que antes do sol nascer, será forçada a consumar seu casamento 3 vezes, enquanto esses homens observam. Este é o banquete das castanhas, a noite em que a igreja se transformou em um teatro do inferno. Fique comigo. Estamos prestes a expor a verdade que eles tentaram queimar. Se esta história te prender, deixe um like. Leva um segundo e nos ajuda a dar voz aos esquecidos. O sol de outubro pairava baixo sobre a cidade eterna, lançando uma luz pesada demais, dourada demais, como metal derretido derramado sobre um cemitério. Roma, em 1501, não cheirava a santidade. Cheirava a lama do Tibre, corpos sujos e ao cheiro adocicado e sufocante de incenso queimado, para mascarar a podridão por baixo. Para os peregrinos que caíam de joelhos na sujeira, este era o limiar do paraíso. Para o homem que cavalgava pela porta del Popolo, era a boca aberta de uma besta. Alfonso d'Este, o herdeiro de 25 anos do Ducado de Ferrara, estava montado em seu garanhão branco com a postura rígida de um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Ele era bonito à maneira da nobreza do norte da Itália, com traços marcantes e olhos escuros e inteligentes que estavam, no momento, arregalados de um terror que ele lutava para suprimir. Seu gibão de veludo, bordado com a águia de prata de sua casa, parecia menos um traje de gala e mais um sudário. As multidões aplaudiam enquanto ele passava, jogavam flores que caíam no esterco de cavalo que cobria as ruas. Vida longa ao noivo, vida longa à aliança, gritavam. Alfonso não acenou. Suas mãos enluvadas apertavam as rédeas com tanta força que o couro gemia. Ele sabia o que aquelas pessoas estavam realmente aplaudindo. Não estavam aplaudindo um casamento. Estavam aplaudindo a carne fresca chegando ao Coliseu. Enquanto a procissão serpenteava em direção ao Vaticano, a sombra maciça do Castel Sant'Angelo caiu sobre eles. Alfonso olhou para cima, seu olhar irresistivelmente atraído para o Palácio Apostólico, que se erguia como um penhasco contra o céu escurecendo. Lá, em uma alta janela em arco, estava uma figura. Era uma mulher. Mesmo àquela distância, o sol poente apanhava os famosos cabelos de Lucrécia Borgia, transformando-os em um halo de brilho sobrenatural. Era uma mulher mais bonita da cristandade, ou assim afirmavam os poetas. Tinha 21 anos, envolta em seda que custava mais do que a vida inteira de trabalho de um camponês. No entanto, ela não se inclinou para acenar para seu futuro marido. Ela não sorriu. Ela permaneceu imóvel, como uma estátua esculpida pela dor. Alfonso observava transfixado, enquanto a mão dela subia lentamente até a garganta. Ela esfregava a pele ali, um movimento repetitivo e inconsciente. Era um tique nervoso, uma memória fantasma. Alfonso sentiu um frio cortar o ar úmido. Ele sabia o que ela estava lembrando. Ela estava lembrando a noite em que os homens de seu irmão haviam estrangulado seu segundo marido em sua cama, enquanto ela gritava no quarto ao lado. Ela não estava olhando para um noivo, estava olhando para o próximo fantasma. Ele desviou os olhos, a bile subindo a garganta. Pai, por que você fez isso? Pensou, o amargor com gosto de cobre. Por semanas, Alfonso havia escrito cartas ao seu pai, o Duque de Ferrara. Ele havia implorado, ele havia suplicado, ele havia oferecido renunciar à sua herança, tornar-se monge, desaparecer no exílio. Não me envie a eles, ele havia escrito. Os Borgias não se casam, eles consomem. Mas a resposta de Ferrara fora fria e pragmática.
Os exércitos do Papa estavam em suas fronteiras. Se Alfonso não se casasse com a filha do Papa, Ferrara queimaria. Ele havia sido vendido. Ele era o preço de sangue pela segurança de sua cidade. A procissão cruzou a ponte. O Vaticano despontava à frente. Não era uma casa de Deus. Era uma fortaleza militar disfarçada com afrescos e mármore. Os guardas suíços estavam em posição de sentido, suas alabardas reluzindo. Eram homens enormes, resplandecentes em seus uniformes amarelo, azul e vermelho. Mas não havia santidade em seus rostos. Seus olhos eram frios, avaliando Alfonso não como um convidado, mas como uma ameaça potencial a ser neutralizada. Esses homens não guardavam a fé. Eles guardavam a família criminosa que havia usurpado o trono de São Pedro. Alfonso desmontou. Suas pernas pareciam água, mas séculos de linhagem o forçaram a se manter ereto. Ele foi conduzido por corredores que ecoavam sussurros, passando por cardeais que se curvavam demais, seus sorrisos afiados e conhecedores. Eles sabiam, todos sabiam. Finalmente, as grandes portas da sala régia foram abertas. O cheiro de perfume era esmagador, denso o suficiente para sufocar. No fundo do salão, sentava-se o Papa Alexandre VI. Rodrigo Borgia tinha 69 anos, uma montanha de homem. Sua carne transbordava de suas vestes, seu rosto corado com a vitalidade de um homem que devorava a vida com as duas mãos. Ele irradiava poder como um forno irradia calor. Meu filho! A voz do Papa ribombou, jovial e aterrorizante. Ele abriu os braços, um gesto que parecia menos um abraço e mais uma rede sendo lançada. Alfonso ajoelhou-se, beijando o pesado anel de esmeralda na mão do Papa. Mas sua pele arrepiou. Ele podia sentir olhos sobre ele. Não os olhos do Papa. Algo mais afiado. Algo mais mortal. Ele olhou para cima e para a direita. Em pé na sombra do trono papal estava um jovem. Ele usava veludo preto, simples comparado ao ouro do Papa, mas ele sugava todo o ar da sala. Cesare Borgia, o Duque de Valentinois. Tinha 26 anos, com um rosto que poderia ter pertencido a um anjo caído. Bonito, sombrio e completamente desprovido de misericórdia. Cesare não falou. Não deu as boas-vindas ao seu novo cunhado. Ele simplesmente ficou ali, uma mão casualmente apoiada no punho de sua espada, a outra brincando com uma pesada corrente de ouro em volta do pescoço. E então, ele sorriu. Não era um sorriso de saudação. Era um leve curvar de lábios, divertido e predatório. Era o sorriso de um gato que acaba de ver um rato se esgueirar para um canto de onde não há saída. Os olhos de Cesare percorreram o pescoço de Alfonso, o mesmo lugar que Lucrécia havia tocado em sua própria garganta momentos antes. Naquele silêncio, em meio ao ouro, ao incenso e ao poder de Roma, a verdade desabou sobre Alfonso com o peso de uma lápide. O casamento era uma mentira. A aliança era uma mentira. Ele não era um marido. Era meramente gado. Mantido vivo apenas enquanto fosse útil. Engordado para o abate que certamente viria. O ar na capela papal não era ar. Era uma sopa de incenso e calor corporal, densa o suficiente para revestir o interior dos pulmões de um homem. Centenas de velas tremeluziam na corrente de ar, projetando sombras longas e dançantes contra as paredes afrescadas, onde santos pintados olhavam em julgamento silencioso. Mas naquela noite, os santos eram as únicas coisas santas na sala. Alfonso estava de pé no altar, com os joelhos travados para impedir que tremessem. Sentia-se pequeno, diminuído pela opulência esmagadora do Vaticano. À sua esquerda estavam os cardeais, um mar de seda escarlate. Eram, na maioria, homens velhos, com rostos como cera derretida e olhos que se moviam com a inteligência afiada de víboras. Não pareciam homens de Deus. Pareciam conspiradores em um julgamento de assassinato. Um silêncio pesado e repentino caiu sobre a sala. Lucrécia Borgia entrou. Ela não andava.
Ela deslizava, impulsionada por um mecanismo de dever e não por vontade. Seu vestido era uma fortaleza de seda dourada, rígido com bordados, tão pesado que sibilava contra o chão de mármore. Cordões de pérolas estavam entrelaçados em seus cabelos loiros, brilhando como o luar capturado, e um colar de rubis repousava em sua garganta. Pedras vermelhas sobre uma pele tão pálida que parecia translúcida. Ela era deslumbrante. Era o troféu mais bonito da Europa. Mas ao chegar ao altar e se virar para encarar Alfonso, o fôlego morreu em sua garganta. Ele olhou nos olhos dela. Eles não estavam tristes. A tristeza implica uma conexão com o mundo, um desejo de que as coisas fossem diferentes. Os olhos dela estavam vazios. Eram claros, azuis e completamente ocos, como cacos de vidro varridos de uma janela quebrada. Refletiam a luz das velas, o ouro e o próprio rosto aterrorizado de Alfonso, mas não guardavam nada por trás. Era o olhar de uma mulher que havia aprendido que a única maneira de sobreviver ao fogo era transformar-se em pedra. Entre eles, oficiando a própria cerimônia, estava o Papa Alexandre VI. Foi um ato supremo de blasfêmia. O vigário de Cristo, a ponte entre a humanidade e Deus, atuava como leiloeiro de sua própria carne e sangue. Ele vestia os paramentos sagrados, a pesada mitra sobre a cabeça, mas sua expressão era a de um comerciante concluindo uma transação particularmente lucrativa. Ele olhava para Lucrécia não com o amor de um pai, mas com o orgulho de um proprietário. Amados irmãos, a voz do Papa ribombou, ecoando pelo teto abobadado. Estamos aqui reunidos para unir este homem e esta mulher em santo matrimônio. As palavras pareciam pegajosas. Alfonso podia ouvir o murmúrio baixo dos cardeais atrás dele. Não estavam rezando. A terceira vez é a da sorte. Sussurrou um suave sibilo sibilante. Olhe os quadris dela. Murmurou outro, o som mal audível sobre o coro. Ela é feita para procriar, se não for estrangulada primeiro. Risadas, suaves e abafadas, percorreram as fileiras escarlates. Era um som disfarçado de tosse, mascarado pelo farfalhar da seda. Eles estavam apostando na vida dele. Alfonso podia sentir suas apostas caindo sobre seus ombros. 6 meses, 1 ano, antes que os Borgias se cansem dele? Você, Alfonso d'Este, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Alfonso abriu a boca. Sua língua parecia um pedaço de couro seco. Ele olhou para além do Papa, em direção ao lado da sala onde Cesare Borgia estava, apoiado em um pilar, observando com o mesmo sorriso tênue e aterrorizante. Sim, aceito, disse Alfonso. Sua voz falhou. Era um som fraco e patético que o envergonhava. O Papa virou-se para sua filha. E você, Lucrécia, aceita este homem? Lucrécia não piscou. Não olhou para o pai. Ela olhou diretamente para a frente, através de Alfonso, focando em algum ponto invisível à distância. Sim, aceito, disse ela. Sua voz era plana. Não tinha tremor, nem emoção, nem cadência. Era o som de um lago morto onde nenhum vento sopra. Era a voz de um fantasma assombrando seu próprio corpo. Os anéis, ordenou o Papa, incapaz de esconder a impaciência em seu tom. Um pajem deu um passo à frente com uma almofada de veludo. Sobre ela jaziam 2 argolas de ouro pesado. Alfonso pegou a menor. Sua mão tremia tão violentamente que quase a deixou cair. Ele estendeu a mão e pegou a de Lucrécia. A pele dela era gelo. Foi um choque físico, eletrizante. No calor sufocante da capela, cercado por centenas de corpos suados e velas acesas, a mão dela estava tão fria quanto um cadáver retirado de um rio de inverno. Era a frieza de alguém cujo sangue havia parado de fluir por puro pavor. Ele deslizou o anel em seu dedo. Coube perfeitamente, mais um grilhão para prendê-la à tragédia de seu nome. Ele olhou para cima, o pânico acendendo em seu peito. Queria correr. Queria soltar a mão dela e disparar pelas portas pesadas,
para cavalgar até o coração de seu cavalo explodir, para fugir daquela tumba dourada. Seus olhos se arregalaram, suplicando a ela um grito silencioso por ajuda. E então ele sentiu. Os dedos de Lucrécia, frios e sem vida a um momento, apertaram a mão dele. Foi um aperto. Uma pressão aguda e deliberada. Durou menos de um batimento cardíaco, imperceptível ao Papa, invisível a Césare, desconhecido para os cardeais que observavam com malícia. O rosto de Lucrécia permaneceu uma máscara de indiferença de porcelana. Seus olhos de vidro quebrado não vacilaram, mas a mensagem viajou de sua pele fria para a dele, distinta e terrivelmente clara. Pare de tremer, dizia o aperto. Não lhes mostre seu medo. Eles se alimentam dele. E abaixo disso, um aviso mais sombrio ecoou em sua mente, carregado pela pressão de seus dedos. Não desperdice seu terror com isso, pequeno príncipe. O casamento é apenas uma encenação. O verdadeiro horror ainda nem começou. O Papa ergueu as mãos em uma bênção que parecia uma maldição. Eu os declaro marido e mulher, o que Deus uniu, que nenhum homem separe. A sala explodiu em aplausos. Os cardeais batiam suas mãos macias e mimadas. Cesare se afastou do pilar, seu sorriso se alargando. Mas Alfonso permaneceu paralisado, ancorado apenas pelo aperto frio e férreo da mulher que acabara de se tornar sua esposa e sua companheira de prisão. A transição da capela para os aposentos privados dos Borgias foi uma descida do purgatório para um círculo muito específico do inferno, um estofado em veludo. O banquete de casamento foi servido na Sala dos Santos. Era uma piada cruel de cenário. Acima deles, os afrescos de Pinturicchio retratavam cenas da vida de mártires e virgens santas. Abaixo, nas longas mesas que se estendiam pelo salão, a cena era de um excesso glutão que faria um imperador romano corar. Servos moviam-se como sombras, colocando pratos de luxo grotesco diante dos convidados. Havia pavões assados inteiros, suas penas iridescentes da cauda recolocadas e abertas em uma zombaria da vida, seus bicos dourados com ouro verdadeiro. Havia montanhas de fazão, rios de enguia marinada em vinho e torres de maçapão em forma do Castel Sant'Angelo. E havia castanhas. Elas estavam em pesadas tigelas de prata no centro de cada mesa, assadas, brilhantes, marrom escuras e inofensivas. Por enquanto, eram apenas comida, apenas um acompanhamento para a estação de inverno. Alfonso d'Este pegou uma, seus dedos ainda dormentes da frieza da mão de sua esposa. Ele rolou a noz entre o polegar e o indicador, sentindo sua casca dura e lisa, inconsciente de que este pequeno e simples objeto logo se tornaria o instrumento de sua ruína. "Coma, meu filho!" gritou o Papa Alexandre VI da mesa principal. O Papa já havia afrouxado suas pesadas vestes. Seu rosto estava corado de um carmesim profundo e doentio, a cor do vinho que derramava de sua taça na toalha de mesa imaculada. "Ao casamento! A união de Roma e Ferrara!" Música tocava, um alaúde e uma viola, tecendo uma melodia que era doce, melancólica e completamente em desacordo com a tensão que vibrava na sala. Então veio o som que parou o coração de Alfonso. Tum! Clique! Veio da entrada principal. As pesadas portas de carvalho, esculpidas com insígnias papais, haviam sido fechadas. Os ferrolhos de ferro foram empurrados com uma finalidade que ecoou pelo teto pintado. Alfonso se virou. 4 guardas suíços estavam diante das portas, suas alabardas cruzadas. Não estavam impedindo a entrada de intrusos. Estavam mantendo os convidados dentro. A um sinal de Cesare Borgia, uma porta lateral se abriu. O ar na sala mudou, carregado por uma corrente elétrica repentina de luxúria e confusão. As mulheres entraram. Havia 50 delas. Não eram as prostitutas comuns das margens do Tibre. Eram as cortigiane honeste, as cortesãs honestas de Roma. Eram mulheres de educação e graça, vestidas com vestidos de damasco carmesim e veludo esmeralda,
que rivalizavam com o traje das nobres presentes. Usavam joias dadas a elas por bispos e banqueiros. Moviam-se com a elegância praticada de mulheres que sabiam seu alto valor. Entre elas estava Fiametta. Ela tinha 19 anos, com cabelos da cor de mel escuro e olhos que geralmente brilhavam com uma inteligência afiada e cínica. Usava um vestido azul escuro, o corpete rendado com fio de prata. Fiametta era uma favorita da cúria romana. Ela podia citar Virgílio, tocar alaúde e guardar os segredos de um cardeal. Ela havia sido convocada ao Vaticano para uma performance especial. Disseram-lhe que seria uma noite de poesia e dança. Mas ao entrar na Sala dos Santos, a sagacidade de Fiametta a abandonou. Ela viu as alabardas cruzadas, viu as portas trancadas, sentiu o cheiro pesado e predatório de homens que haviam bebido poder demais. Seus olhos varreram desesperadamente a sala, procurando uma âncora. Ela encontrou uma. Sentado perto do Papa, estava o cardeal Grimani, um homem que havia visitado seus aposentos apenas 3 noites antes. Um homem que havia chorado em seus braços e jurado que a amava mais do que seus votos. Eminência, sussurrou ela, dando um passo em sua direção, sua mão se levantando em um apelo sutil. O cardeal Grimani olhou para cima. Ele a viu. Por um segundo, o reconhecimento brilhou em seus olhos, uma memória de intimidade. Mas então, ele viu Cesare Borgia o observando. O rosto do cardeal ficou inexpressivo. Ele virou a cabeça lentamente, deliberadamente, pegando sua taça de vinho e engajando o homem ao lado dele em conversa. Ele não a conhecia. Reconhecê-la agora, naquela sala, era perigoso. Fiametta sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ela parou de se mover. As 50 mulheres se aglomeraram no centro da sala, um aglomerado de pássaros aterrorizados cercados por lobos. Elas perceberam coletivamente que seus vestidos de seda e joias caras não eram armadura ali. Na mesa principal, Lucrécia sentava como uma boneca de cera. Ela não olhou para as mulheres. Ela olhou para a tigela de prata com castanhas à sua frente. Pegou uma, sua unha cravando na casca até que ela rachou. Ela sabia o que estava por vir. Ela já havia visto os jogos de seu pai antes. Cesare Borgia sentou-se à direita dela. Ele não havia tocado em sua comida. Seu prato estava limpo. Sua taça de vinho estava cheia, mas intocada. Em uma sala de festividades bêbadas, sua sobriedade era a coisa mais aterrorizante de todas. Ele sentou-se em total imobilidade, seus olhos escuros passando do rosto pálido de Alfonso para os ombros trêmulos de Fiametta. Ele era o maestro desta orquestra, esperando pelo crescendo. A música cessou. A conversa sumiu em um silêncio inquieto. O Papa Alexandre VI empurrou sua cadeira para trás. As pernas rasparam alto contra o chão de mármore, um som áspero que fez metade dos convidados estremecerem. Ele se levantou, balançando ligeiramente. A luz das velas captou o suor em sua testa e a loucura em seus olhos. Ele ergueu sua taça, derramando vinho no chão. "Festejamos!" Ele rugiu, sua voz espessa de embriaguez. "Oramos!" Mas Roma não é uma cidade de orações esta noite. Roma é uma cidade da verdade. Ele varreu o braço em direção ao centro da sala, apontando um dedo grosso para Fiametta e as 50 mulheres aglomeradas em seus trajes finos. "Vocês acham que conhecem essas mulheres?" O Papa riu. Um som úmido e gutural. "Vocês acham que sabem o que se esconde sob a seda e o veludo? Esta noite vamos despir as mentiras. Esta noite vamos ver o que a natureza pretendia." Ele se inclinou para a frente, seu sorriso se alargando para revelar dentes manchados de roxo com vinho. "Cavalheiros," ele sussurrou, embora seu sussurro carregasse até o fundo do salão. "O verdadeiro entretenimento começa agora." Às suas palavras, os guardas suíços deram um passo à frente, suas botas batendo em uníssono contra a pedra. As 50 mulheres, o orgulho da vida noturna de Roma, deram um passo coletivo para trás, seus olhos arregalados com um terror primal.
Fiametta apertou o tecido de seu vestido azul. Ela olhou para o Papa, depois para Cesare, silencioso e observador, e finalmente para as portas trancadas. Não havia poesia esta noite. Havia apenas a jaula. A ordem não foi falada, foi latida. Um comando bruto que despiu a sala de sua última pretensão de civilidade. "Despam-se!" gritou o capitão da guarda com a mão no punho da espada. Por um batimento cardíaco, houve desafio. Eram mulheres de influência, mulheres que sussurravam nos ouvidos de bispos e banqueiros. Mas então, um guarda deu um passo à frente e agarrou o corpete de uma mulher de veludo esmeralda, a favorita de uma condessa. O som do tecido rasgado foi mais alto que um grito. Rasgou o ar pesado, violento e final. O desafio se quebrou. Um por um, os vestidos caíram. Damasco carmesim, seda azul meia-noite, brocado com fios de ouro, formavam poças no chão como as peles mudadas de pássaros coloridos. Por baixo, as mulheres tremiam, sua pele arrepiada no salão com correntes de ar. Elas ficaram expostas, abraçando os próprios braços, tentando cobrir-se com mãos que de repente eram pequenas demais para esconder sua vergonha. O Papa observava, sua respiração pesada, seus olhos brilhando com uma luz úmida e febril. Ele não via mulheres, ele via gado. Ele via um espetáculo que havia comprado com a moeda de São Pedro. Agora, Alexandre VI grunhiu, pegando uma pesada tigela de prata da mesa. "Alimentem-nas!" Ele virou a tigela. Clang, clac, tum. Centenas de castanhas assadas atingiram o chão de mármore. Rolavam e quicavam, espalhando-se pelos cantos, debaixo das mesas e ao redor dos pés descalços das mulheres. Servos apareceram das sombras com mais cestos. Lançaram-nas em amplos arcos. Soou como uma tempestade de granizo atingindo um telhado de lata. Uma cacofonia de cascas duras batendo na pedra. O chão estava forrado com elas. Marrons, duras e zombeteiras. De joelhos, rugiu o Papa, rindo tanto que derramou vinho pelo queixo. "Colhem-nas. Quem juntar mais ganha um prêmio. Seda, ouro, tudo o que desejarem." As mulheres hesitaram. Ajoelhar-se era entregar o último pedaço de sua humanidade. Ajoelhar-se era tornar-se o animal. Cesare Borgia, ainda sentado, ainda silencioso, inclinou-se ligeiramente. Ele pegou uma única castanha da mesa e a atirou em Fiametta. Acertou sua coxa nua com uma picada aguda. Ele ergueu uma sobrancelha. A ameaça era clara. Rasteje ou morra. Fiametta caiu de joelhos. O frio do mármore mordeu sua pele instantaneamente. Foi um choque que percorreu sua espinha, congelando sua respiração. Ela estendeu a mão, os dedos tremendo, e pegou uma castanha, depois outra. Ao redor dela, 49 outras mulheres desceram. A Sala dos Santos, pintada com os milagres dos santos, tornou-se um curral. O som do choro foi abafado pelo raspar da pele contra a pedra, o arranhado frenético das unhas no chão. "Mais rápido!" os cardeais gritaram. Alguns se levantaram, tomados pela fúria. Eles jogavam castanhas com mais força, mirando nas costas das mulheres, com o objetivo de fazê-las rastejar mais, esticar mais. Zombavam e apontavam, seus rostos contorcidos em máscaras de divertimento grotesco. Fiametta rastejou. Seus joelhos, desacostumados a tal abuso, começaram a ficar machucados, roxos e em carne viva. Ela sentia como se estivesse se afogando em um mar de barulho e loucura. Ela se arrastou debaixo de uma mesa para pegar uma noz, e uma bota pesada a chutou para longe assim que ela a alcançou. Ela olhou para cima e viu um bispo rindo dela. Ela tinha que sair. Tinha que encontrar um santuário. Ela viu o estrado. Estava elevado acima do caos. Uma ilha de veludo dourado onde a família Borgia estava sentada. Lucrécia estava lá, a filha do Papa, uma mulher. Certamente uma mulher entenderia aquele inferno. Certamente uma mulher não poderia assistir a isso e não sentir nada. Fiametta rastejou em direção ao trono.
Sua respiração vinha em arfadas irregulares. Ela passou por outra garota chorando, seus olhos fixos na barra do vestido dourado de Lucrécia, que se arrastava pelos degraus do estrado. Ela alcançou o degrau inferior. Estava perto o suficiente para sentir o cheiro da água de lavanda que Lucrécia usava. Perto o suficiente para ver a costura de seus sapatos. Em um espasmo de desespero, Fiammetta estendeu a mão. Sua mão, suja do chão e tremendo de terror, roçou na pesada seda dourada do vestido de Lucrécia. Ela agarrou a barra, apertando-a como um marinheiro que se afoga segura uma corda. "Ajude-me", Fiammetta sussurrou. Nenhum som saiu, mas o formato das palavras era uma oração. Lucrécia pulou. O toque foi elétrico. Por horas, Lucrécia havia sido uma estátua, um fantasma em seu próprio corpo. Mas a sensação física da mão de outra mulher, quente, trêmula, aterrorizada, quebrou sua dissociação. Ela olhou para baixo. Ela viu Fiammetta. Ela viu os hematomas em seus joelhos. Ela viu o terror puro, animal em seus olhos. E por uma fração de segundo, a máscara rachou. A mão de Lucrécia se contraiu. Seus dedos se abriram do apoio de braço. Ela se inclinou para a frente, seu instinto gritando para se abaixar, para puxar essa mulher para cima, para cobri-la, para gritar para o pai parar. Ela começou a estender a mão. Então, ela sentiu um frio que nada tinha a ver com a corrente de ar. Ela olhou para a direita. César a observava. Ele não estava olhando para as mulheres nuas. Não estava olhando para as castanhas. Ele estava olhando apenas para sua irmã. Seu rosto estava perfeitamente imóvel, mas seus olhos eram poços negros de aviso. "Toque-a", dizia seu olhar, "e você se juntará a ela. Salve-a, e você se destruirá." O ar entre eles solidificou-se em uma parede de ferro. Lucrécia congelou. Sua mão, pairando a centímetros da de Fiammetta, parou. A compaixão em seu peito foi estrangulada pelo instinto de sobrevivência que havia sido incutido nela desde a infância. Lentamente, agonizantemente, Lucrécia puxou a mão de volta. Ela sentou-se ereta. Ela alisou a seda de seu vestido, tirando a barra do aperto desesperado de Fiammetta. Ela virou o rosto. Fiammetta engasgou. A rejeição foi mais dolorosa que os hematomas. Ela olhou para o espaço vazio onde a mão de Lucrécia estivera. A esperança em seus olhos piscou, diminuiu e então se apagou completamente, substituída por um abismo de desespero absoluto. Ela soltou o vestido. Ela abaixou a cabeça. Ela se virou para o chão, de volta para as castanhas, de volta para a pedra fria. Lucrécia olhou para o afresco na parede distante, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Ela percebeu então, com uma náusea que revolvia em seu estômago, que não era mais apenas uma vítima. Ela não havia feito uma escolha. Ao não fazer nada, ao puxar a mão para longe, ela havia se tornado uma deles. Seu silêncio era agora uma arma, e ela acabara de usá-lo para dar o golpe final. O silêncio que se seguiu à loucura foi pior que o barulho. As castanhas haviam sido recolhidas. Os prêmios, míseros pedaços de seda e bugigangas baratas, haviam sido jogados às mulheres que choravam como restos para mendigos. As 50 cortesãs, incluindo Fiammetta, haviam recuado para as beiradas da sala, amontoando-se nas sombras das tapeçarias, puxando seus vestidos rasgados sobre seus corpos machucados. Queriam ir embora. Rezavam para serem dispensadas, mas as portas permaneceram trancadas. O ar na Sala dos Santos estava estagnado, pesado, com o cheiro de vinho derramado, suor e o cheiro persistente e acre de medo. As velas haviam queimado baixo, lançando sombras longas e distorcidas que pareciam arranhar as paredes. O Papa Alexandre VI permaneceu em seu trono. O esforço do jogo o deixara sem fôlego, seu rosto um mapa de veias rompidas e suor. Ele limpou a boca com as costas da mão, seus olhos percorrendo a sala até pousarem na noiva e no noivo. O entretenimento terminou.
anunciou o Papa. Sua voz não era mais o rugido de um folião bêbado. Era o martelo frio e de ferro do sumo pontífice. Agora, o dever sagrado deve ser cumprido. Alfonso d'Este estava paralisado. Ele havia assistido ao espetáculo das castanhas com a cabeça baixa, tentando preservar um fiapo de dignidade, recusando-se a testemunhá-lo. Ele pensou que o pesadelo havia acabado. Ele pensou que lhe seria permitido levar sua esposa, retirar-se para um quarto particular e trancar a porta contra aquela loucura. Ele estava errado. O casamento, continuou o Papa, sua voz caindo para um registro que vibrava com autoridade absoluta. É um contrato, e um contrato não é nada, até ser assinado em sangue e carne. Não teremos as anulações do passado. Não teremos rumores de impotência. Esta noite, Roma verá. Esta noite, o mundo saberá que o sangue Borgia realmente se misturou com a linhagem Este. Ele apontou um dedo grosso para a câmara adjacente. As portas do cômodo lateral haviam sido abertas. Era um espaço geralmente reservado para receber embaixadores. Agora, apressadamente convertido em um quarto. Uma grande cama, coberta com seda carmesim, havia sido posicionada no centro. Mas não havia portas para fechar. As pesadas cortinas de veludo haviam sido amarradas com cordões de ouro. A linha de visão do salão de banquetes para a cama era direta, desobstruída e intencional. Vão, ordenou o Papa. Alfonso se levantou. Suas pernas pareciam chumbo. Ele era um príncipe de Ferrara, criado nos códigos cavalheirescos de honra, ensinado que a intimidade era um ato sagrado e privado entre marido e mulher. Receber a ordem de se apresentar como um garanhão reprodutor em um cercado era uma violência que não precisava de uma lâmina para matar. Seu rosto esvaiu-se de toda a cor, tornando-se o cinza ceroso de um osso velho. Ele olhou para os cardeais, homens da igreja, homens de Deus. Certamente um deles objetaria. Certamente o cardeal Grimani ou os outros diriam que isso foi longe demais. Mas os cardeais apenas encheram suas taças de vinho. Eles se ajeitaram em suas cadeiras para ter uma visão melhor. Eram as testemunhas. Sob a lei canônica distorcida dos Borgias, seu voyeurismo era uma necessidade legal. A consumação tinha que ser comprovada como irrevogável. Alfonso olhou para Césare. O duque de Valentinois havia se levantado de seu assento. Ele caminhou lentamente em direção ao casal, suas botas clicando ritmicamente no chão de pedra. Ele parou na frente de Alfonso. A diferença de altura era insignificante, mas Césare parecia dominar o príncipe, sua presença engolindo a luz. A mão de Césare moveu-se para o cinto. Com um lento sibilo metálico que cortou o silêncio, ele sacou sua espada. Não era uma ameaça de morte imediata, era um símbolo de controle total. Ele segurava a lâmina frouxamente, a ponta repousando no chão de mármore entre os pés de Alfonso. Você entende a lei, irmão? Cesare perguntou suavemente. Sua voz era culta, suave e aterrorizante. Se você falhar esta noite, você retorna a Ferrara em um caixão. Se você tiver sucesso, você ligará os exércitos de seu pai aos nossos para sempre. Alfonso engoliu em seco. Eu entendo, ele sussurrou. Bom, Cesare disse. Ele ergueu a espada apontando-a para o quarto aberto. Mas uma vez não é suficiente. Rumores são coisas teimosas. Devemos ser minuciosos. Cesare virou-se para a sala, levantando a voz para que cada guarda, cada cortesã e cada cardeal pudesse ouvir. 3 vezes, Cesare declarou. O casamento deve ser consumado 3 vezes antes do nascer do sol. Só então a união será selada, além do alcance de qualquer advogado ou rei. 3 vezes. O número pairava no ar como uma sentença. Transformava o ato de um dever em uma maratona de humilhação. Exigia uma virilidade que o medo já havia estrangulado. Alfonso olhou para Lucrécia. Ela havia se levantado da cadeira. Ela estava ao lado dele, imóvel como uma estátua. Ela não olhou para a cama.
Ela não olhou para as portas abertas. Ela não olhou para as 50 mulheres que choravam ou para o Papa que observava com malícia. Seus olhos estavam fixos em um ponto muito acima da sala, talvez no teto pintado onde os santos estavam sendo martirizados. A cor havia deixado suas bochechas. Sua respiração era superficial e rítmica. Ela estava fazendo isso de novo. A retirada. Alfonso observou enquanto a pessoa chamada Lucrécia parecia se dobrar para dentro, deixando apenas uma casca para trás. A mulher que havia apertado sua mão na capela havia sumido. A mulher que quase havia estendido a mão para a fiametta havia sumido. Em seu lugar, havia uma vasilha, um objeto a ser usado, um pedaço de mobília na casa de seu pai. "Venha, marido", Lucrécia disse. Sua voz era irreconhecível. Não era a voz de uma noiva, era a voz de uma prisioneira caminhando para a forca, instando o carrasco a não demorar. Ela se virou e caminhou em direção ao aposento aberto, sua cauda dourada arrastando-se sobre as cascas de castanha que cobriam o chão. O som era um chocalho seco, como ossos rangendo. Alfonso olhou para trás uma última vez. Ele viu o Papa se inclinando para a frente, os olhos arregalados de antecipação. Ele viu Césare embainhando sua espada com um clique satisfeito. Não havia escapatória. As paredes eram de pedra. Os guardas eram suíços. A lei era Borgia. Alfonso atravessou o limiar para a sala aberta e a jaula invisível se fechou atrás dele. O feito estava consumado, mas o pesadelo mal havia começado. Quando Alfonso d'Este finalmente se afastou, ele não parecia um amante, nem mesmo um marido. Parecia um homem que acabara de sobreviver a um naufrágio, aportando em uma praia que não reconhecia, tremendo e quebrado. Ele sentou-se na beira da cama, de costas para Lucrécia, com a cabeça enterrada nas mãos. Suas costas nuas arfavam com respirações rasas demais, rápidas demais. A hiperventilação do pânico lutando contra a vergonha. Lucrécia jazia imóvel. Ela não havia se movido desde o momento em que se deitara. Era uma figura esculpida em mármore, pálida contra os lençóis carmesim. Seus olhos estavam bem abertos, fixos no teto do quarto improvisado. Lá, no gesso, havia uma rachadura, uma fissura longa e irregular que atravessava a túnica pintada de um querubim. Lucrécia se concentrou nela com a intensidade de um estudioso decifrando uma língua morta. Se ela olhasse para a rachadura com força suficiente, raciocinou, o resto da sala deixaria de existir. Se ela estudasse a forma como a tinta descascava nas bordas, revelando a pedra cinza por baixo, ela não teria que ver a porta aberta. Ela não teria que ver os cardeais observando. Então, botas tilintaram no chão de pedra. Cesare Borgia entrou no quarto. Ele não bateu. Ele não hesitou. Ele caminhou até a cabeceira da cama com a eficiência rápida de um médico fazendo rondas em uma ala de peste. Alfonso estremeceu ao som de sua aproximação, lutando para se cobrir, mas Cesare o ignorou. Os olhos do duque eram frios, avaliadores, desprovidos de qualquer calor humano. Ele olhou para a cama. Ele olhou para os lençóis. Ele olhou para sua irmã, não com preocupação, mas com escrutínio. "O primeiro selo está posto", anunciou Cesare, sua voz clara para os ouvintes no salão externo. Ele assentiu, satisfeito, como se tivesse acabado de inspecionar um carregamento de grãos, e não o corpo de sua irmã. Ele se virou para Alfonso, que agora tremia violentamente. "Uma hora", Cesare disse, erguendo um único dedo enluvado. "Precisamos seguir o conselho do médico para garantir a potência. Você descansará por 1 hora. Então, começaremos novamente." Ele virou-se e saiu, sinalizando para um servo trazer vinho fresco. "Marquem o tempo", ele ordenou aos guardas. 1 hora. Era uma sentença pior que o próprio ato. O ato era violência, mas a espera era tortura. A sala se instalou em um silêncio pesado e sufocante.
Os convidados no salão externo haviam se acalmado, sua energia embriagada gasta, substituída por uma letargia mórbida e voyeurística. Eles sentavam em suas cadeiras, observando a porta aberta, esperando pelo próximo ato da peça. No quarto, o silêncio começou a se esticar, apertado e fino como um arame. Lucrécia voltou à sua rachadura no teto. Mas à medida que os segundos passavam, sua mente começou a divagar. Ela não estava ali, não estava no Vaticano. Estava no jardim do convento de San Sisto, onde havia se escondido quando menina. O ar é fresco lá, ela disse a si mesma. Cheira a limoeiros e terra úmida. As paredes são altas e ninguém pode ver por cima delas. Estou sentada junto à fonte. A água é clara. Se eu colocar a mão nela, estará fria. Em sua mente, a rachadura irregular no teto se transformou. Tornou-se um videira de era, torcendo e enrolando-se sob a luz do sol. O dossel carmesim da cama tornou-se a sombra de um cipreste. Ela flutuava, à deriva, desprendida do corpo que jazia exposto no colchão. Este corpo era apenas uma casca, uma carapaça deixada para trás enquanto a verdadeira Lucrécia dormia na grama. Toque. O som foi agudo, repentino, invadindo seu jardim. Lucrécia piscou. O jardim vacilou. Toque. As. Era uma vela em um suporte de bronze perto da cama. A cera estava derretendo, escorrendo pela lateral, atingindo a placa de metal abaixo. No silêncio antinatural da sala, cada gota soava como um martelo batendo em uma bigorna. Toque. O tempo escorria, gota a gota quente. Ao lado dela, Alfonso se moveu. O colchão rangeu. Ele estava tentando ficar imóvel, tentando desaparecer, mas seu corpo o traía. Sua respiração estava irregular, um som áspero e úmido em sua garganta. Era o som de um homem engolindo bile, engolindo gritos. Cada inalação era uma luta contra o peso do ar na sala. Ah! Ah! Lucrécia queria dizer a ele para parar de respirar. O som era humano demais, real demais. Aprendia ali, a puxava de volta dos limoeiros. Fique quieto! Ela gritou em sua cabeça. Deixe-me voltar para o jardim. Mas então veio o terceiro som. Aquele que quebrou o jardim para sempre. Veio do salão externo, flutuando pela porta aberta, passando pelos guardas, passando pelos cardeais que observavam. Era um soluço suave e rítmico, um soluço abafado. Era Fiammetta. A cortesã estava lá fora, encolhida no canto onde fora descartada. Ela estava tentando ficar quieta. Ela sabia a penalidade por perturbar o prazer do Papa. Mas o terror era grande demais para conter. Ele vazava dela em pequenos e quebrados suspiros. O som era fraco, quase um sussurro, mas para Lucrécia era ensurdecedor. Era um espelho em som. Fiammetta chorava por si mesma, mas também chorava por Lucrécia. As duas, a princesa na cama e a prostituta no chão, estavam ligadas por esse fio de tristeza. O contraste despedaçou a sanidade de Lucrécia. Dentro da sala, o silêncio do túmulo, quebrado apenas pelo toque-toque-toque da cera e pelo arrastar da vergonha de Alfonso. Fora, o lamento baixo e doloroso de uma mulher que fora despojada de tudo. Era uma sinfonia dos condenados. Lucrécia fechou os olhos com força. Tentou invocar os limoeiros novamente, mas eles haviam sumido. A era murchara. A fonte secara. Não havia escapatória. Os sons perfuravam seu crânio. Toque. Ela sentiu um grito crescendo em seu peito. Algo primal que queria rasgar seu caminho para fora e estilhaçar o vidro, o teto, o mundo. Mas ela o engoliu. Engoliu até que se assentasse como uma pedra em seu estômago, pesado e frio. 15 minutos. Um guarda chamou da escuridão. Alfonso estremeceu. A estrutura da cama tremeu. Lucrécia abriu os olhos. A rachadura no teto era apenas uma rachadura novamente. A tinta estava descascando. A pedra era cinza.
Ela permaneceu imóvel, ouvindo a cera contar os segundos de sua vida, esperando a hora soar, esperando o monstro retornar. O sol não nasceu sobre o Vaticano, ele apenas sangrou no céu. Uma luz doentia e cinzenta filtrava pelas altas janelas em arco dos aposentos dos Borgias, tocando os destroços da noite com fria indiferença. Ela lavou o vinho derramado, que secara em poças pegajosas e roxas no mármore. Iluminou as montanhas de cascas de castanhas, espalhadas como ossos de pequenos animais após um banquete. Na câmara adjacente, o terceiro ato havia terminado. Não houve fanfarra. Não houve aplausos dos cardeais no salão externo. A maioria dos príncipes da igreja havia sucumbido ao vinho e às horas. Eles estavam esparramados em suas cadeiras de veludo, bocas abertas, roncando suavemente, suas vestes vermelhas acumuladas ao redor deles como poças de sangue. Pareciam pequenos à luz do dia, despojados de sua ameaça noturna, reduzidos a velhos dormindo em uma sala que cheirava a vício rançoso. Alfonso d'Este sentou-se na beira da cama. Ele estava totalmente vestido agora, embora seus dedos tivessem se atrapalhado tanto com os laços de seu gibão que um servo precisou intervir para terminar. Ele olhava para o chão, seus olhos avermelhados e vazios. Algo essencial havia se quebrado dentro dele. Não era apenas seu orgulho, era a crença fundamental de que ele era um homem de agência. Ele percebeu com uma clareza mais dolorosa do que as humilhações da noite que nunca falaria sobre isso. Ele levaria esse silêncio de volta a Ferrara. Ele deixaria que apodrecesse em seu estômago. Ele olharia para sua esposa e veria apenas a testemunha de sua destruição. Ele estava vivo, mas não era o homem que havia cavalgado pelos portões de Roma ontem. Aquele homem havia morrido naquela cama. Cesare Borgia estava junto à janela, olhando para a cidade que despertava. Ele parecia notavelmente revigorado, como se tivesse se alimentado da energia que os outros haviam perdido. Ele se virou, sua silhueta nítida contra a luz da manhã. Está feito, Cesare disse. Ele não elevou a voz, mas as palavras cortaram a sala. O casamento está selado. Ele continuou, caminhando até a mesa onde um escriba havia registrado meticulosamente os horários. Cesare olhou para o pergaminho, assentiu e então olhou para Alfonso. Pode voltar aos seus aposentos, irmão. Durma bem. Você prestou um grande serviço a Roma. Foi um desprezo. A ferramenta havia cumprido seu propósito e agora podia ser guardada de volta na caixa. Alfonso se levantou. Ele balançou ligeiramente. Sem uma palavra para Cesare, sem um olhar para Lucrécia, ele caminhou out. Ele se moveu como um fantasma, pisando cuidadosamente sobre a forma adormecida de um bispo, e desapareceu no corredor. Lucrécia permaneceu. Ela sentou-se na beira da cama carmesim, com as mãos repousando no colo. A luz da manhã atingiu seu rosto, revelando as olheiras sob seus olhos, mas ela não parecia quebrada. Ela parecia esvaziada, limpa. Lentamente, ela se levantou. Suas pernas pareciam pesadas, mas a sustentavam. Ela caminhou até a bacia de água no canto e lavou o rosto. A água estava fria. Chocou sua pele, lavando o suor e as lágrimas que ela havia se recusado a derramar. Ela virou-se para o espelho que pendia na parede. Era um disco de prata polida, emoldurado em ouro. Ela olhou para o reflexo. A mulher que a olhava de volta era Lucrécia Borgia, e ainda assim era uma estranha. A menina que havia tremido na capela havia sumido. A menina que havia imaginado limoeiros para escapar da dor havia sumido. A mulher no espelho tinha olhos como sílex, duros, cinzentos e capazes de produzir faíscas. Ela começou a se vestir. Ela recusou a ajuda da criada que cochilava no canto. Lucrécia apertou os laços de seu corpete, prendendo-se em sua armadura de seda e ouro. Ela alisou o cabelo. Ela ajustou seu colar. Ela se virou para sair.
Para sair do quarto, ela precisava atravessar o salão de banquetes. Ela precisava atravessar a cena do crime. Lucrécia pisou o limiar. A sala era um cemitério de dignidade. Ela viu os cardeais dormindo. Ela viu os guardas suíços, estoicos e impassíveis, observando-a passar. E então, ela viu o chão. Estava coberto de cascas de castanhas, milhares delas. Na luz cinzenta, pareciam irregulares e afiadas. Lucrécia parou. Perto da perna de uma mesa, ela viu uma sombra. Por um batimento cardíaco, parecia uma mulher em um vestido azul, encolhida no chão, chorando. Parecia Fiammetta. Lucrécia piscou. A sombra se resolveu. Era apenas uma pilha de mantos de veludo descartados. Fiammetta e as outras mulheres haviam sido levadas horas antes, enviadas de volta às ruas com seus hematomas e sua vergonha. Mas o fantasma permaneceu. Lucrécia podia sentir o peso fantasma da mão de Fiammetta em sua barra. Ela podia ouvir o eco daquele soluço abafado. Lucrécia olhou para os pés. Diretamente em seu caminho jazia uma única e grande casca de castanha. Era marrom e dura, um resquício do jogo que havia transformado os seres humanos em animais. A velha Lucrécia teria desviado dela. A velha Lucrécia teria caminhado delicadamente pelos detritos, cuidadosa para não perturbar a bagunça que seu pai havia feito. A nova Lucrécia não desviou dela. Ela puxou o pé para trás e chutou-a. Ela deslizou pelo chão de mármore com um som seco e oco. Clac, 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 até atingir a parede e desaparecer nas sombras. Ela olhou para cima com o queixo erguido. Ela olhou para o Papa dormindo, esparramado em seu trono com manchas de vinho no peito. Ela olhou para o silencioso e vigilante Césare. Eu ainda estou aqui, ela sussurrou. As palavras eram mal audíveis, perdidas no vasto teto abobadado da sala. Mas para Lucrécia, elas soaram como um trovão. Você levou meu corpo, pensou ela. As palavras formando um mantra em sua mente, enquanto caminhava em direção às pesadas portas de carvalho. Você levou meu orgulho, você levou meu nome, mas você não me levou. Ela empurrou as portas para abri-las. Os guardas se afastaram para deixá-la passar. Lucrécia Borgia saiu da sala, deixando as castanhas, o vinho e os homens para trás. Ela caminhou para o corredor, onde o ar era fresco e vazio, e pela primeira vez em sua vida, ela não olhou para trás. O tempo, o grande nivelador, finalmente alcançou os monstros. Não veio com a misericórdia rápida de uma espada, mas com a inevitabilidade lenta e podre da decadência. 2 anos depois daquela noite no Vaticano, o Papa Alexandre VI jazia moribundo. O homem que havia tratado a lei de Deus como uma sugestão morreu espumando pela boca, seu corpo inchando tão grotescamente no calor do verão que mal coube em seu caixão. O invencível Cesare Borgia, o predador que havia feito toda a Itália tremer, seguiu-o para o abismo alguns anos depois. Ele não morreu um príncipe. Morreu sozinho em uma escaramuça na Espanha, seu corpo despojado por saqueadores e deixado para os lobos. A máquina que haviam construído para consumir o mundo havia falhado. Em vez disso, os havia devorado. Mas muito ao norte, na cidade enevoada e cercada por rios de Ferrara, o recurso renovável que eles haviam trocado ainda respirava. Lucrécia Borgia não era mais a garota com os olhos vazios. Ela era a duquesa de Ferrara. As pessoas não a chamavam de prostituta, nem de bruxa, nem de peão. Eles a chamavam de La Bona Duchessa, a boa duquesa. Ela sentava em conselho com poetas e filósofos. Ela administrava o suprimento de grãos da cidade durante as fomes. Ela drenou os pântanos para prevenir a malária. No entanto, sob o pesado brocado de seus vestidos ducais, ela guardava um segredo. Contra sua pele, arranhando a carne macia a cada movimento, havia um cilício, uma camisa feita de pelo animal áspero. Era um instrumento de penitência. Alguns sussurravam que ela o usava pelos pecados de sua família.
Mas Lucrécia sabia a verdade. Ela usava a dor porque a escolheu. Em uma vida onde toda a violação lhe havia sido imposta, aquela pequena e privada picada era a única dor que lhe pertencia apenas a ela. Era um lembrete de que ela ainda estava viva, ainda sentindo, ainda no controle. Era uma amarga noite de inverno em 1519. A neve cobria os telhados de Ferrara, transformando a cidade em um esboço de carvão e giz. Lucrécia caminhava pelos corredores do Ospedale de Santa Ana, um hospício que ela havia fundado para os pobres. O ar ali cheirava a sabão de soda cáustica e doença, um contraste nítido com a podridão perfumada do Vaticano. Suas damas de companhia a seguiam, torcendo o nariz, mas Lucrécia movia-se com propósito. Ela parou em uma cama de campanha no canto. Ali jazia uma jovem, talvez não mais velha que 18 anos. Ela havia sido encontrada em uma vala perto das muralhas da cidade, espancada quase até a morte por um soldado que se recusara a pagar por seus serviços. Seu rosto estava inchado, seu lábio partido, mas foram seus joelhos que chamaram a atenção de Lucrécia. Estavam em carne viva, ensanguentados e machucados de rastejar na sujeira. Lucrécia congelou. Os anos retrocederam. Por um segundo, ela não estava em um hospício. Estava na Sala dos Santos. Ela viu as cascas de castanhas. Ela ouviu o riso dos cardeais. A garota na cama de campanha abriu os olhos. Eram escuros, aterrorizados e nadando em dor. Eram os olhos de Fiammetta. Água! A garota coachou, encolhendo-se ao ver a duquesa pairando sobre ela em ouro e veludo. Ela esperava um golpe. Ela esperava ser chutada para o lado como lixo. Lucrécia não desviou o olhar. Ela não congelou. "Tragam-me água morna e um pano", ordenou ela às suas damas. Sua voz era de aço. "Vossa Graça", sussurrou uma das damas, escandalizada. "Deixem as freiras cuidarem disso. Ela é impura." Eu disse. Lucrécia se virou, seus olhos cinzentos faiscando com um fogo aterrorizante. "Tragam-me a água." Quando a bacia chegou, Lucrécia ajoelhou-se. Ela estragou seu vestido de seda no chão sujo sem pensar duas vezes. Ela mergulhou o pano na água e começou a limpar suavemente o sangue dos joelhos machucados da garota. Suas mãos, antes frias como gelo na capela papal, estavam firmes e quentes. A garota a observava, tremendo. Ela olhou para as joias no pescoço de Lucrécia, depois para as mãos gentis limpando suas feridas. Não fazia sentido. O mundo não funcionava assim. "Por quê?" A garota sussurrou, sua voz quase inaudível. "Você é uma duquesa." "Eu sou... nada. Por que faria isso por mim?" Lucrécia pausou. O pano pairava sobre um corte particularmente profundo. Ela olhou para a garota. Realmente olhou para ela. E viu o fantasma da mulher que ela havia falhado em ajudar 18 anos atrás. Ela viu a mão estendida para uma barra que havia sido puxada. "Porque eu me lembro", Lucrécia disse suavemente. A memória do Vaticano desvaneceu-se, substituída pela realidade do hospício. "Porque uma vez, em um chão de mármore, vi uma mulher cair, e não a ajudei. Deixei-a rastejar porque tive medo. Ela espremeu a água do pano, as gotas vermelhas caindo na bacia. Não posso salvá-la", Lucrécia disse, sua voz tremendo com uma emoção súbita e feroz. "Ela se foi, mas posso salvá-la. E ao salvá-la, talvez eu salve a parte de mim mesma que morreu naquela noite." A garota não entendeu completamente, mas apertou a mão de Lucrécia. Desta vez, Lucrécia não se afastou. Ela segurou. Mais tarde naquela noite, de volta ao Palácio Ducal, uma fogueira crepitava na lareira. O castelo estava decorado para o Natal. Em uma bandeja de prata perto do fogo, estava uma tigela de castanhas assadas. Estavam quentes, suas cascas abertas para revelar a carne doce por dentro. Lucrécia estava perto do fogo. Tinha 39 anos.
Seu corpo estava cansado de 8 gestações, do silício, do peso da história. Mas seu espírito estava claro. Ela estendeu a mão e pegou uma castanha. Ela se lembrou do som que faziam ao cair no chão. Ela se lembrou da humilhação. Mas isso foi em Roma. Isso foi no passado. Aqui, na vida que ela havia construído das cinzas, uma castanha era apenas uma noz. Ela descascou. Ela colocou a carne na boca e mastigou. Era doce. Tinha gosto de inverno, e fogo, e sobrevivência. Lucrécia Borgia sorriu. Não era o sorriso vazio de uma noiva, nem o sorriso cruel de seu pai. Era um sorriso triste, marcado por linhas de pesar, mas era dela. Eu venci. Ela sussurrou para o quarto vazio. Os monstros estavam mortos. A vítima havia se tornado a salvadora, e a borboleta, contra todas as probabilidades, havia sobrevivido aos lobos. A jornada de Lucrécia Borgia, de um peão no Vaticano à boa duquesa de Ferrara, nos ensina uma poderosa lição sobre o espírito humano. Nem sempre podemos controlar a crueldade infligida a nós, nem podemos apagar as cicatrizes do nosso passado. No entanto, o verdadeiro poder não reside na posição que ocupamos, mas na escolha que fazemos de sobreviver. Assim como Lucrécia, você pode enfrentar momentos em que se sente despojado de sua dignidade ou voz. Mas lembre-se, seu trauma é o que aconteceu com você, não é quem você é. Você tem o poder de pegar os pedaços quebrados de sua história e construir uma fortaleza de bondade e força. Você pode escolher ser definido não pela escuridão que suportou, mas pela luz que escolhe se tornar. Se esta história de resiliência e verdade tocou seu coração, por favor, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Ao fazer isso, você nos ajuda a tirar mais vozes esquecidas das sombras da história. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um capítulo da verdade. Que Deus lhe conceda a força para caminhar pelos seus vales mais sombrios, com a cabeça erguida. Que Ele lhe dê a graça de curar feridas que ninguém mais pode ver, e a coragem de transformar sua dor em um escudo que protege os outros. Que você sempre se lembre de que, não importa o que o mundo lhe tire, sua alma pertence apenas a você e a Ele. Se você acredita no poder de se reerguer, escreva Amém nos comentários para reivindicar esta força hoje.